Neste horário, a Rede Nacional de Comunicação Cristã traz para você a Prece da Meia-Noite, com o missionário Adelino de Carvalho e com a Apóstola Sol, Daniela Carvalho. A história do Monte Manaim. Os milagres que Deus opera no Monte Manaim. As curas, as libertações, as soluções de problemas considerados insolúveis, as conquistas de sonhos e a libertação espiritual especializada em quebra de demanda, feitiço, inveja e maldição. Você vai assistir um programa forte, com uma mensagem poderosa, na revelação do Espírito do Deus Todo-Poderoso. No ar, a Prece da Meia-Noite. É meia-noite, é a hora da ação poderosa do Arcanjo Miguel, que é o anjo da justiça de Deus. Paz e luz para você. Eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria e nós vamos nos preparar para o momento forte da oração com a Apóstola Sol Daniela Carvalho. Daqui a pouquinho, diretamente do Monte Manaim, a Apóstola Sol vai orar forte por você. Afinal, você precisa de uma oração forte, uma oração poderosa, para você se levantar e agir. A fé violenta, a fé poderosa, a fé que te leva a uma decisão certa na sua vida, em direção daquilo que você quer. E aí, o impossível, aquilo que ninguém pode fazer, Deus ele faz, Deus ele opera, mas é preciso ter essa fé violenta, essa fé poderosa. Então daqui a pouquinho o momento forte da oração com a Apóstola Sol Daniela Carvalho. Atenção para os nossos telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração. 31 98379 4517 11 99235 9476. Repetindo, 31 98379 4517 11 99235 9476. Tá aí os telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração com a Apóstola Sol Daniela Carvalho. Lembrando que nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, é o início da corrente poderosa, a corrente do Arcanjo Miguel. Quem salva, eu tenho falado aqui sobre isso, quem salva é só Jesus e ninguém mais. Agora, quem nos defende, quem guerreia por nós no mundo espiritual, porque a nossa luta é espiritual, quem batalha por nós no mundo espiritual é o Arcanjo Miguel. A sua luta é espiritual, a sua batalha é espiritual. Então, nesta sexta-feira, em todos os santuários, Reino dos Céus espalhados pelo Brasil, a corrente forte, o início da corrente forte de batalha espiritual do Arcanjo Miguel. Nós vamos agora diretamente ao Monte Manaim, porque é o momento da oração. Aonde você estiver, concentre em Deus e receba agora a oração forte com a Apóstola Sol Daniela Carvalho. Vamos juntos.
chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame hoje e sempre, e eu andarei vestido e armado com as armas espirituais de Deus, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentem sem ao meu corpo amarrar. O arcanjo Miguel derrube os meus inimigos com o poder de sua espada de fogo. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. O Espírito Santo me cubra de luz e me guie na verdade. E Deus, com a sua infinita misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições de meus inimigos. E eu, para sempre, saberei dizer: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Receba aí esta oração poderosa do sangue de Jesus para você se levantar, colocar o pé no caminho e ir para o santuário. Nesta sexta-feira forte, sexta-feira da batalha espiritual, a corrente poderosa de Josué para derrubar as muralhas que vêm na sua vida, que vêm nos seus caminhos, que impede você de alcançar a promessa de Deus. É uma muralha, como impedia o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, de tomar posse da terra prometida. E depois que as muralhas foram derrubadas, diante da ordem que o arcanjo Miguel deu a Josué das 13 voltas ao redor das muralhas, as muralhas caíram, eles tomaram posse da terra prometida. E é o que vai acontecer com você. Nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, a corrente poderosa do arcanjo Miguel, da derrubada das muralhas e também dos teus inimigos. Coloca o pé no caminho e vá para o santuário antes que seja tarde demais. No mundo espiritual não existe empate. Ou você se posiciona para vencer, ou dá espaço para o inimigo avançar. Não permita que os inimigos espirituais roubem a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade e a felicidade na sua vida sentimental. É tempo de tomar uma atitude de fé, se posicionar no mundo espiritual e derrubar todo o mal que se levanta contra você e sua família. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Corrente forte do arcanjo Miguel. Todo vício, amarração financeira, ataque espiritual, doença mandada, inveja e todo o embaraço do diabo que estiver agindo contra a sua vida, não resistirão ao poder da espada de fogo do arcanjo Miguel.
nesta sexta-feira. Você não pode perder. Procure um santuário Reino dos Céus mais próximo de você e participe da corrente forte de batalha espiritual. Às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Correntes me aprisionam, livres são meus pés e minhas mãos. Não há cadeias que me prendem ao passado, nem tristezas que arrebentem minha alma. Acabou a escravidão. Sobre mim, não tem nenhum mal sobre mim. Já fui escravo, dominado, humilhado pela vida. Hoje sou livre e tenho vitória no sangue de Cristo. Já fui escravo, dominado, humilhado pela vida. Cristo, já fui escravo, dominado, humilhado pela vida. Hoje sou livre e tenho vitória no sangue de Cristo. Hoje sou livre e tenho vitória no sangue de Cristo. Hoje sou livre e tenho vitória no sangue de Cristo. Você tem vivido como uma pessoa verdadeiramente livre ou apenas aprendeu a conviver com as suas correntes?
Todo ser humano nasce com sonhos. Mas e você? Ainda consegue sonhar? Porque a escravidão não prende apenas as mãos. Ela aprisiona a mente, sufoca a esperança e enterra os sonhos. Um escravo não vive, apenas sobrevive. Até quando você vai aceitar ser escravo do vício, da miséria, da inveja, do fracasso financeiro e dos problemas na vida sentimental? A palavra de Deus declara: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Chega de viver preso, chega de ser escravo das forças das trevas. O tempo da sua liberdade chegou. Um ato profético extremamente forte. Sexta-feira, 14 de agosto, o dia da quebra das correntes da escravidão. O dia da sua libertação. Milagres, milagres, milagres. Avelina Ribeiro teria que amputar a perna e foi curada. Isabel, curada de depressão pós-parto. Maria Ana da Silva, filha curada de câncer de mama. Raimunda, liberta de síndrome do pânico após 7 anos. Reino dos céus, reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Muito bem, vamos movimentar a nossa reportagem diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Como aconteceu na vida desta pessoa que você vai assistir agora, também vai acontecer na sua vida. A história da sua vida não vai terminar do jeito que está. Assim como essa pessoa conseguiu, você também vai conseguir. Tem um milagre de Deus, tem uma resposta de Deus esperando por você no Monte Manaim. Milagres, milagres, milagres. Muito bem, estamos aqui diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Estou aqui com o Roberto de Ribeirão das Neves, que vai contar o testemunho de fé dele. Conta para as pessoas que estão te assistindo o que estava acontecendo na sua vida antes de chegar no santuário. Eu estava com depressão profunda. Quanto tempo estava sofrendo com depressão? Uns 3 meses. Nesses 3 meses, o que essa depressão causava na sua vida? Sofrimento. Era o problema de separação. Separação sentimental. Sentimental. E aí, depois da separação, foi só indo de mal a pior? Isso, de mal a pior. E como você conheceu o santuário? Através do programa de rádio. E depois que você conheceu o santuário, através do programa de rádio, você foi lá no santuário? Fiz uma corrente. Foi revelado que o problema era espiritual? Sim, foi revelado, sim. E aí, depois que você fez a corrente, fez o sacrifício de fé, o que aconteceu? Fui curado. Hoje você não tem mais depressão? Não tem mais depressão mais. Quanto tempo você já está no santuário? Há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos e nunca mais você sentiu tristeza? Nunca mais senti mais depressão. Desde que você botou o pé no santuário, fez a corrente forte do Arcanjo Miguel, de batalha espiritual, sacrificou, você nunca mais sentiu tristeza? Nunca mais senti tristeza. Tem muitas pessoas que estão te assistindo agora que sofrem com depressão
e não vê saída com isso, ou tem um familiar, um parente que sofre com depressão, o que você fala para essa pessoa? Para procurar o santuário, Reino dos Céus. Fazer a corrente. Fazer a corrente. Sacrificar. Vale a pena sacrificar. Vale a pena sacrificar. Vale a pena vir pro santuário. Vale a pena vir pro santuário. Tá vendo aí? Esse é mais um testemunho de fé daqui diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Na minha vida, opera meu Senhor, no meu ser, cura minhas feridas, liberta-me da escravidão, muda minha vida e o meu viver. Viu aí como aconteceu na vida dessa pessoa? Vai também acontecer na sua vida. Então se levante, coloque o pé no caminho e vá ao santuário. Nesta sexta-feira, a corrente forte, poderosa de batalha espiritual, o trabalho forte dentro do santuário em seu favor. Em todos os santuários, Reino dos Céus, espalhados pelo Brasil. No mundo espiritual não existe empate. Ou você se posiciona para vencer, ou dá espaço para o inimigo avançar. Não permita que os inimigos espirituais roubem a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade e a felicidade na sua vida sentimental. É tempo de tomar uma atitude de fé, se posicionar no mundo espiritual e derrubar todo o mal que se levanta contra você e sua família. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Corrente forte do Arcanjo Miguel. Todo vício, amarração financeira, ataque espiritual, doença mandada, inveja e todo o embaraço do diabo que estiver agindo contra a sua vida, não resistirão ao poder da espada de fogo do Arcanjo Miguel. Nesta sexta-feira, você não pode perder. Procure um santuário Reino dos Céus mais próximo de você e participe da corrente forte de batalha espiritual. Às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Armo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros.
Reino dos Céus, uma igreja forte. O inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. O inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, eu já falei, vou repetir. Quem tem o poder é quem comanda aqui. Eu já falei, vou repetir. Quem tem o poder é quem comanda aqui. Eu sou guerreiro desafiador. Eu tenho a força, o poder do Senhor. Eu sou guerreiro desafiador. Eu tenho a força, o poder do Senhor. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. O inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada,
milagres, milagres, milagres. Osmar dos Santos, liberto de perturbações espirituais. Ariana conquistou emprego após 4 anos. Cláudio, curado de bursite no braço. Benedita de Fátima sofreu por mais de 6 anos com fortes dores na barriga. Reino dos céus, Reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Paz e luz, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, rica e abundantemente em nome de Jesus. Eu sou a profetisa Cristiano Lourenço e estou falando diretamente do grande santuário em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, aonde eu tenho realizado na sexta-feira a corrente forte de batalha espiritual. O santuário está localizado na Alameda Santo Amaro, no número 395, no centro de Santo Amaro, próximo às lojas 100. Na sexta-feira, a corrente forte da batalha espiritual, às 7 da manhã, às 10 da manhã, 3 da tarde e também às 7 horas da noite. E na terça-feira forte, eu estou no santuário em Osasco. Você que mora em Barueri, você que mora em Cotia, Itapevi, na região circunvizinha a Osasco, terça-feira é dia da corrente forte da batalha espiritual, aonde eu estarei às 7 da manhã, às 10 da manhã, 3 da tarde e às 7 horas da noite. Nós estamos no mês de agosto, um mês de batalha espiritual, aonde está fechando um ciclo espiritual. Eu tenho falado sobre isso no decorrer dos meses, junho, julho e agosto. É chamado tridente. Você já ouviu falar com certeza do 666. Tem pessoas que não têm conhecimento espiritual. Repetem, 666 é o número da besta, é o número da besta. Mas o que significa isso? Significa 3 meses de intenso ataque espiritual, aonde trabalhos de esquerda são renovados, aonde empresas vão à falência, casamentos são destruídos, doenças misteriosas aparecem, acidentes trágicos acontecem. É por isso que fala que agosto é chamado mês do desgosto. Você já ouviu falar? Mês do cachorro louco. Já ouviu falar? Por que isso? São ataques espirituais que acontecem. Se você pesquisar lá no Google, você vai ver muitas tragédias que aconteceram no mês de agosto, porque deságua essas cargas espirituais. E eu aprendi com o apóstolo Lino de Carvalho que a maior defesa é o ataque. Eu tenho a espada do arcanjo Miguel e eu não me separo dela. É muito bonita, parece uma obra de arte, mas não é para enfeitar não, viu? E não é uma espada para você lidar com pessoas, mas o mundo espiritual. Porque tudo na vida de uma pessoa acontece 2 vezes. Primeiro no mundo espiritual e depois no plano físico. Se você não tem uma espada como essa na sua casa, se você não tem uma espada como esta no seu comércio, na sua empresa, você precisa. E eu tenho uma ungida, consagrada no Monte Manaim, pelo apóstolo Lino de Carvalho, pela apóstola Sol Daniela Carvalho. E é sobre essa espada que eu quero falar com você. Eu fui procurada por uma filha no santuário e ela estava quase fechando o comércio dela, porque os clientes sumiram, desapareceram. E ela sempre foi muito procurada, o salão dela sempre foi muito movimentado. E depois que ela encontrou na porta do salão dela um trabalho, um aguidar, com uma galinha preta, em volta a velas pretas e vermelhas, numa sexta-feira de lua minguante, quando ela chegou para abrir o salão dela, estava lá na porta. Na hora estava passando os varredores da rua e o rapaz falou com ela assim: não liga não, dona, isso aqui não tem nada a ver não, deixa eu tirar isso daqui.
colocou na caçamba e o caminhão do lixo levou embora. Aquela filha ficou cismada, mas sem entender. E as coisas começaram a dar errado para ela. Quando ela me procurou no santuário, o Espírito mostrou exatamente a oferenda que tinha sido colocada na porta do comércio dela para o espírito de trancar tudo. Trancar os funcionários. Os funcionários começaram a ficar tudo doente, se revoltar contra ela. Saíram, pediram conta. Uns entraram na justiça, processo contra ela. Virou tudo de ponta cabeça. Ela começou a ficar muito doente. E quando eu disse para ela de uma oferenda que tinha sido colocada na porta do salão dela há 2 anos atrás, no mês de agosto, ela começou a chorar. Copiosamente, como ela começou a chorar. Chorar. E dizer por quê? Por que fizeram isso comigo? E na hora o Espírito me falou um nome. E eu repeti o que o Espírito de Deus me falou. Eu falei, esta pessoa está trabalhando contra você. E ela diz, mas por quê? Eu só fiz ajudar ela. A prima dela, que veio do Nordeste para trabalhar aqui em São Paulo, ela colocou ela praticamente como uma sócia dela. Só que ela começou a trabalhar pelas costas dela, a falar mal, e ela simplesmente mandou ela embora. Ela foi morar numa outra cidade, mas de lá ela começou a trabalhar contra ela. É o que eu comecei falando. Tudo primeiro acontece no mundo espiritual. O salão dela não começou a perder os clientes, os funcionários do dia para a noite, não. Primeiro foi feito do outro lado na esquina. E aquela filha não tinha uma espada para se defender, o mal entrou. Orientei ela que começasse a corrente forte da batalha espiritual. Orientei ela a fazer um ato profético muito forte, que é realizado no mês de agosto, para tirar a pessoa da escravidão, da opressão das trevas. E orientei aquela filha que colocasse dentro do salão dela a espada do arcanjo Miguel. Depois do dia que foi realizado o ato profético forte, a tirar aquela filha do sofrimento, e ela colocou a espada do arcanjo Miguel dentro do comércio dela, tudo começou a caminhar. Funcionárias boas que ela havia perdido voltou, mas quem não prestava também não voltou mais não, porque no mundo espiritual é assim. Quando você faz um compromisso forte com o arcanjo Miguel, ele entra na sua batalha. Como diz a palavra de Deus, ele é inimigo dos seus inimigos, é adversário dos seus adversários. Há de quem mexer contigo, vai se deparar com o arcanjo Miguel. E neste momento tem uma pessoa que está me acompanhando, que o seu comércio está indo à falência, os seus negócios estão desandando tudo. Tem uma pessoa que está me acompanhando agora, que as dívidas estão dominando você. Você precisa me procurar aqui no santuário. Neste mês de agosto, o desgosto não pode ser seu. O desgosto vai ser dos seus inimigos. Porque eu vou realizar um trabalho forte no altar de Deus, para que o que está te prendendo, te acorrentando, venha a ser tirado da sua vida, dos seus caminhos. E eu vou orientar você a colocar a espada do arcanjo Miguel aí, no seu escritório. E esses impedimentos vão ser tirados. Primeiro no mundo espiritual, e depois no plano físico, você verá a sua vida caminhar, a sua vida andar para frente. Na sexta-feira, eu estarei no santuário em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Alameda Santo Amaro, número 395, no centro de Santo Amaro, próximo às lojas 100. Na sexta-feira, às 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, às 7 horas da noite. E atenção, você que mora em Osasco, eu estarei no santuário em Osasco. O endereço é Rua Marechal Rondon, número 567, próximo ao Hospital São Luís. Não aceite mais viver este sofrimento. Eu sou a profetisa Cristiano Lourenço e eu vou entrar na sua batalha espiritual. Você tem vivido como uma pessoa verdadeiramente livre ou apenas aprendeu a conviver com as suas correntes?
Todo ser humano nasce com sonhos. Mas e você? Ainda consegue sonhar? Porque a escravidão não prende apenas as mãos. Ela aprisiona a mente, sufoca a esperança e enterra os sonhos. Um escravo não vive, apenas sobrevive. Até quando você vai aceitar ser escravo do vício, da miséria, da inveja, do fracasso financeiro e dos problemas na vida sentimental? A palavra de Deus declara: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Chega de viver preso, chega de ser escravo das forças das trevas. O tempo da sua liberdade chegou. Um ato profético extremamente forte. Sexta-feira, 14 de agosto, o dia da quebra das correntes da escravidão. O dia da sua libertação. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres. Milagres, milagres. Maria de Lourdes, curada de dores no corpo. Vera Lúcia, curada de insônia. Maria Batista, filho liberto do vício em bebida alcoólica. Lindaura Souza, curada de doença no fígado. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Estamos na prece da meia-noite. Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria e agora nós vamos movimentar a nossa reportagem diretamente do santuário e você vai acompanhar comigo mais um testemunho de fé, mais uma pessoa que colocou o pé no caminho, que veio para o santuário, iniciou a corrente forte, a corrente poderosa de libertação espiritual na sexta-feira forte e alcançou a libertação completa, a libertação total. Não é um alívio somente que a pessoa tem do sofrimento, da dor que ela vem sentindo, mas é o resultado, é a resposta direta. É o resultado na vida da pessoa de forma definitiva, onde aquele sofrimento que vinha passa a não ter mais. Por quê? Porque através da corrente e os atos proféticos que nós realizamos aqui dentro do santuário,
nós arrancamos o mal na raiz. O mal é arrancado na sua origem, na sua raiz. Arrancou na raiz. Isso pastor de igreja fraca não sabe fazer. Quem é religioso não sabe fazer isso. Porque não é uma oração, não é uma prece, não é uma reza. É ir na origem do seu problema e arrancar isso de vez. Arrancou na raiz, aí você não tem mais por que sofrer. Porque cessou, acabou aquele sofrimento de vez. Como você vai acompanhar agora aqui no nosso programa mais um testemunho que é a prova viva, real do que está acontecendo dentro do santuário. Milagres, milagres, milagres. Paz e luz para você. Eu sou a Bispa Maria dos Anjos e falo direto do grande santuário do Arcanjo Miguel da cidade de Paraíba do Sul. E aqui comigo a Irineia. Irineia de quê? Irineia? Irineia Alves Ramos. Irineia Alves, você permite as suas imagens aparecer nas redes sociais? Permito. Irineia, qual era o vício que você tinha quando você chegou no santuário? Eu tinha vício de jogo de bicho, eu jogava dia e noite. Os 3 dias que tinha o jogo de bicho, eu jogava. De manhã e de tarde? De manhã, de tarde, 9 horas da noite. Ah, era 3 vezes por dia? 3 vezes por dia. Você tinha que jogar as 3 vezes? Tinha que jogar as 3 vezes. E ficava desesperada se eu não jogasse. Eu apanhava até dinheiro emprestado para poder jogar. É mesmo? E durante quanto tempo você foi viciada? Ah, eu fui viciada uns 10 anos por aí. Que eu jogava, meu pai ficava triste, chegava até a chorar. Aí pedia, minha filha, larga desse jogo. Tenho fé em Deus que antes de eu morrer, você vai largar esse jogo. E de uma hora para outra, eu conheci a minha colega e me trouxe para cá. Aí, graças a Deus, eu fui liberta. Graças a Deus, que maravilha, hein? O santuário mudou a história da sua vida. Mudou, em nome de Jesus. E quando você não tinha dinheiro para jogar, o que você fazia? Você pedia emprestado? Apanhava emprestado. Eu chegava a deixar meu serviço para lá, para poder deitar, para sonhar, para poder jogar. Você deixava a casa desarrumada, por exemplo? Deixava. Se tivesse que lavar roupa, não lavava. Se tivesse que fazer o almoço, não fazia. Você tinha que dormir para sonhar com bicho, sonhar com número. Para poder jogar. Sonhar com número para poder jogar. 10 anos? 10 anos. E aí você me contava também que você ganhava um dinheiro de manhã. E aí jogava ele de novo. Perdia. E depois tomava emprestado para jogar de novo? Para jogar de novo. Era uma escravidão? Era uma escravidão na minha vida. 10 anos sofrendo assim? 10 anos sofrendo. Você chegou a perder alguma coisa? O que trouxe para você? Ah, só me trouxe desgosto, porque às vezes eu pegava minhas coisas, chegava a vender para jogar. Você vendia as coisas dentro de casa para ter dinheiro para jogar? É, eu e uma colega minha que morava, minha vizinha. A gente vendia as coisas, ela falava, vizinha, eu tenho isso aqui, vamos vender. Aí a gente vendia e jogava. E perdia? E perdi. 10 anos viciada, perdeu muito dinheiro? Perdi. Mas no santuário, através da corrente forte do Arcanjo Miguel, a senhora foi libertada? Eu fui liberta, em nome de Jesus. O que a senhora diz a essa pessoa que é viciada em jogos de azar? Ah, eu falo com eles para poder vir para a igreja e pegar firme com Deus, porque isso a gente só perde. O inimigo só faz a gente cair no buraco. E graças a Deus eu fui liberta, em nome de Jesus. Amém. Nem penso mais em jogo nenhum, graças a Deus. E está libertada? Estou libertada. Glória a Deus. Vamos olhar para a câmera, vamos gritar Iá, vamos lá? 1, 2, 3 e Iá! A glória de Deus, e todos verão a glória de Deus em tuas mãos, e todos verão a glória de Deus, e todos verão a glória de Deus em tuas mãos. Tome posse, meu irmão.
Viu aí como aconteceu na vida dessa pessoa? Vai também acontecer na sua vida. Então se levante, coloque o pé no caminho e vá ao santuário. Nesta sexta-feira, a corrente forte, poderosa de batalha espiritual, o trabalho forte dentro do santuário em seu favor. Em todos os santuários, Reino dos Céus, espalhados pelo Brasil. Você tem vivido como uma pessoa verdadeiramente livre ou apenas aprendeu a conviver com as suas correntes? Todo ser humano nasce com sonhos, mas e você? Ainda consegue sonhar? Porque a escravidão não prende apenas as mãos, ela aprisiona a mente, sufoca a esperança e enterra os sonhos. Um escravo não vive, apenas sobrevive. Até quando você vai aceitar ser escravo do vício, da miséria, da inveja, do fracasso financeiro e dos problemas na vida sentimental? A palavra de Deus declara: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Chega de viver preso, chega de ser escravo das forças das trevas. O tempo da sua liberdade chegou. Um ato profético extremamente forte. Sexta-feira, 14 de agosto, o dia da quebra das correntes da escravidão. O dia da sua libertação. Milagres. 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 Vitória Aparecida, curada de dermatite atópica. Leandro Batista, liberto da bebida alcoólica. Osvânia Maria, curada de tendinite grau 3. Alaide Rangel, filho liberto do vício das drogas. Reino dos Céus. Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. E assim nós chegamos aos momentos finais do nosso programa de hoje, a prece poderosa da meia-noite. A nossa programação continua 24 horas no ar, ao vivo, no YouTube da Igreja Reino dos Céus. Acesse o nosso canal e se inscreva no nosso canal e seja membro da Igreja Reino dos Céus no YouTube. E também nas redes sociais e no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho, da Apóstola Sol Daniela Carvalho, as orações poderosas e as revelações fortes do Espírito de Deus, através do apóstolo e da apóstola para você. Então, na rede social, no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho e da Apóstola Sol Daniela Carvalho. Me siga nas minhas redes sociais, Bispo Rodrigo de Carvalho. Todos os dias uma palavra revelada do Espírito de Deus para abençoar a sua vida. Você que tem sido abençoado através do nosso programa e deseja semear nesta obra, através do seu dízimo, da sua oferta, atenção para as contas do santuário e do altar do Monte Manaim para você entregar o seu dízimo e dar a sua oferta nesta obra forte da revelação.
Não deixe esta programação sair do ar. Seja um provedor do santuário. Faça seu depósito ou transferência nas seguintes contas: Caixa Econômica, agência 1746, conta 2527, dígito 9, operação 003. Banco Itaú, agência 3179, conta 34233, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0054, conta 10514, dígito 7. Aponte a câmera do celular para o QR Code e dê sua oferta. Chave Pix CNPJ 281-357-400-149. Depois que você fizer o depósito, ou Pix, ou a transferência bancária para o santuário ou para o altar do Monte Manaim, pegue o comprovante e mande esse comprovante para mim, para ser consagrado no altar de Deus. O que é consagrado é sagrado, pertence a Deus. Mande o seu nome, a sua cidade, a sua data de nascimento, e nós vamos incluir o seu nome, o nome da sua família, no livro da oração do Monte Manaim. Atenção para os telefones, para que você envie o comprovante do dízimo, da oferta que vai ser consagrado no altar de Deus. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp 11 992 35 9476. Eu vou consagrar e ministrar sobre a sua vida a bênção da prosperidade, que é a bênção de Jeová Jiré, o Deus dono do ouro e da prata, realizador de sonhos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus, e que você tenha um dia vitorioso e abençoado, na certeza que você não está só. Deus está com você, e abaixo de Deus eu estou aqui junto com você, e não vou parar de orar enquanto eu não ouvir o seu testemunho de fé. Paz e luz! Vamos juntos! Já somos 80 mil inscritos no YouTube da Igreja Reino dos Céus. São milhares de vidas sendo alcançadas, restauradas e impactadas pelo poder de Deus todos os dias. E é apenas o começo, pois o Reino dos Céus não para de crescer. Acesse youtube.com/TV Reino, inscreva-se, compartilhe e continue sendo muito abençoado através da nossa programação 24 horas. Igreja Reino dos Céus, uma obra forte para abalar o Brasil e o mundo.